Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus. Bom, como a gente viu aí, o prefeito Edinho Araújo acabou de anunciar a flexibilização da abertura do comércio, né? Só atualizando aqui, segundo o secretário, atualmente temos 58 casos de coronavírus em Rio Preto, e ele disse que no momento ali da live chegaram mais 4, então em tese temos 63 casos em 58 mais 4, 62 casos. Ele disse que esses 4 casos ainda precisam ser estudados se foram contraídos em Rio Preto ou de fora, mas enfim, em Rio Preto temos hoje 62 casos e 63 em investigação, o que vem caindo bastante esse número, sinal que a quarentena tem funcionado. Até por isso, o prefeito anunciou aí há instantes, há minutos, a flexibilização do comércio. Então, a partir de amanhã, estão permitidos, com algumas regras, claro, tudo isso vai estar detalhado no decreto que será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial, mas, em teses, estão liberadas aí óticas, bancas de jornais e revistas, escritórios em geral, advocacia, imobiliárias, etc., lojas de material de construção, lavanderias, barbearias e cabeleireiros, comércio de alimentos, restaurantes, desde que não haja consumo no local, hotéis, estacionamentos, lojas de produtos agropecuários, consultórios odontológicos, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e loja de autopeças e peças para motos. Esse comércio, então, está permitido a partir desta quinta-feira, sujeitas às regras, claro, de higiene, como o uso de máscaras por parte de funcionários, distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas e disponibilização de álcool em gel 70% para funcionários e clientes. Foi isso que o prefeito disse, ao lado do procurador-geral do município, o Adilson Vedroni, e do secretário de Saúde, Aldenis Borim, que ressaltou, porém, a importância ainda das pessoas evitarem aglomerações, só sair em caso mesmo, em caso de necessidade, e também disse que, apesar de toda a pressão aí que o município vem sofrendo, o prefeito em nenhum momento interferiu nas decisões técnicas do comitê. A gente sabe que a pressão aí foi grande, né? A gente viu as carreatas, enfim. E então tá aí o recado, então a informação importante a partir de amanhã, a partir desta quinta-feira, dia 16, autorizada aí a abertura desses comércios que eu citei. Nas redes sociais da Câmara Municipal você encontra as informações com todos os detalhes, e o decreto vai ser publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do município. E outra informação importante em Rio Preto, que foi passada agora aí pela live aí pelo secretário, é que Rio Preto já tem 26 pessoas curadas que já tiveram o coronavírus, passaram os 14 dias aí de isolamento, né, até o prazo aí de confinamento, e essas 26 pessoas tiveram alta desse isolamento e, com isso, em tese, elas já estão imunes ao novo coronavírus. E no país, no Brasil, ontem, pela primeira vez, o Ministério da Saúde divulgou o número de pessoas curadas. Segundo o Ministério, o Brasil teve até esse momento 25.262 pessoas infectadas, das quais 1.532 morreram, 9.704 estão internadas, né? E 14.026 recuperadas. Tá aí uma boa notícia, então. Mais de 14 mil pessoas no Brasil tiveram o coronavírus e estão recuperadas. Tecnicamente não pode falar curado, porque uma vez com o vírus está sempre aí no corpo, então os especialistas falam que não é correto falar curado, mas estão recuperadas, imunes, com os anticorpos aí combatendo o vírus. E falando nisso, em Rio Preto, um dos recuperados é o senhor Milton Miyashiro,
ele que é do Grupo Canopus de Consórcio. E a gente tem um vídeo, a gente recebeu um vídeo do momento que ele recebeu alta do hospital de base. Vamos conferir porque é bem emocionante. Ai, que emoção. Aí, Milton, manda um alô aí pra todo mundo. Oi, é você, menino? Sou eu, filho. Achei que fosse da TV. Não, sou eu, querido. Beijo, pessoal. Tô de volta. Obrigado, meu Deus. Tá, então, gente, que bacana, que bom que as pessoas estão tendo aí, estão se contaminando e que bom que estão se curando, enfim, mas mesmo assim é bom ainda manter a cautela, a precaução, o isolamento. Vamos esperar mais um pouco para retomando aos poucos a normalidade, né? Lembrando também que qualquer pessoa aí que tem um sintoma gripal, alguma dúvida, tem o 0800 da Secretaria de Saúde, que é o 0800 7722 123. Então, qualquer dúvida, é bom ligar nesse telefone, antes de se deslocar, ir para a unidade de saúde, ir para a UPA, para o hospital, dá uma ligada antes, eles vão perguntar o seu diagnóstico, vão te passar certinho o que você deve fazer. Lembrando que estamos ao vivo aqui também pela TV Câmara, nosso telefone está aí na tela, eu tenho o WhatsApp para você mandar recado, mandar alguma informação para a gente, é o 99163 7905 e tem o nosso fixo aí que é o 3214-7766. E o país com o maior número de infectados, né, vem avançando, subindo muito rápido, é os Estados Unidos, já são 617.628 contaminados e é também o país com o maior número de mortes, já são 26.977, quase 27 mil pessoas morreram aí, passando já em mais de 10 mil casos a Itália, que até há pouco tempo atrás era o país com o maior número de mortes. Mudar um pouquinho de assunto, porque nós tivemos nesta terça-feira sessão da Câmara, a 9ª sessão ordinária do ano e a 2ª sessão desde que foi decretada a quarentena no município. E os 10 projetos que estavam na pauta foram aprovados. Nós temos as informações com a repórter Vivian Lima. Os vereadores de Rio Preto aprovaram as 10 propostas que estavam na pauta da 9ª sessão ordinária de 2020. Para evitar aglomerações, não houve a entrada de público. O primeiro projeto aprovado foi uma proposta de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Jean Dornelas. A medida amplia a competência e a prerrogativa dos vereadores, autorizando, por exemplo, que eles deliberem sobre temas como orçamento e questões tributárias. Essa proposta foi aprovada em primeira discussão. Na sequência, em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei de Fábio Marcondes. A proposta altera o Código Tributário, proibindo a cobrança da taxa de incêndio em Rio Preto. Também em segunda discussão, o plenário acatou o projeto de José Carlos Marinho, que obriga supermercados a informar em cartaz visível a data de vencimento de produtos em promoção. Do presidente da Casa, Paulo Paulera, foi aprovada a proposta que obriga a criação de filas e vagas preferenciais para portadores de fibromialgia no município. Essa medida foi analisada em segunda discussão. Também, em segundo turno, os vereadores acataram o projeto do vereador Jean Dornelas, que permite que motoristas de aplicativo de transporte possam identificar seus veículos por meio de placa fixada por ventosa. Já em primeira discussão, o plenário deliberou sobre proposta de Fábio Marcondes, que garante gratuidade de passe de ônibus para guardas municipais. De Renato Pupo, os vereadores aprovaram a legalidade de projeto que obriga bares e restaurantes a fixar cartazes ilustrativos sobre o método hospitalar conhecido como manobra de Heinrich. Essa manobra é usada para salvar as pessoas que engasgam com alimentos. Os 3 projetos de resolução que estavam na pauta também foram aprovados. São eles: de Jean Dornelas, que regulamenta o uso de imagens por munícipes durante o uso da tribuna livre; da mesa diretora, que amplia o desconto
do subsídio dos parlamentares que faltam às sessões sem justificativa e também na mesa que fixa os subsídios dos parlamentares para a legislatura 2021-2024, mantendo o valor atual de R$ 5.800. Em virtude do feriado do dia 21 de abril, a 10ª sessão ordinária de 2020 será realizada na quinta-feira, dia 23 de abril. Vivian Lima para o Boletim Câmara Notícias. Tá, então, gente, o balanço desta 9ª sessão ordinária de 2020, como eu disse, a segunda desde que estamos em estado de emergência, agora já mais flexibilizado. A gente viu há pouco o prefeito Edinho Araújo anunciando aí a abertura de boa parte das atividades comerciais, pelo menos a que estava mais pressionando ele, questão de material de construção, autopeça, escritórios, né, de advocacia, imobiliárias. Enfim, bom, e apesar disso, o momento é de crise e sabemos que nesse momento se tem uma coisa que não podemos deixar de fazer é arcar com nossos compromissos, principalmente com o poder público, já que a maioria esmagadora da população precisa dos serviços prestados pela prefeitura, pelo poder público, principalmente a saúde neste momento de pandemia. Sabemos que a saúde é gratuita para a maioria da população, então não pode faltar dinheiro, principalmente para esse setor. E sobre isso a gente vai conversar agora com o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, que vai passar um panorama para a gente sobre a situação atual do município. Ele está aqui no Skype comigo. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde a todos. Muito melhor agora que essa questão aí flexibilizando um pouco, né? Os números caindo. Estamos no caminho certo, secretário. Queria saber do senhor, queria que passasse um panorama para a gente da situação da prefeitura, do município e também da economia como um todo, secretário. Bom, nós tivemos de janeiro a março desse ano uma queda na arrecadação em torno de 20 milhões e 500 mil reais. Isso com todos os recursos de fonte 1 que nós temos. O mais significativo foi a queda na arrecadação do IPTU, pagamento à vista, em torno de 8 milhões e 700 mil reais. Isso recebemos a menos durante esses 3 primeiros meses, não é? Temos também o IPVA, houve uma queda de 3 milhões e 600 aproximadamente, e a soma de tudo aquilo que nós não recebemos dá em torno de 20 milhões e meio. É uma coisa que faz muita falta para nós, né? Porque nós precisamos do recurso para poder honrar as demandas de todas as secretarias. A Secretaria da Fazenda é a secretaria encarregada da arrecadação, né, e de alocar bem esses recursos, né? Isso é o que nós temos feito. Agora, no mês de abril, houve uma queda mais acentuada ainda, estamos realmente bastante preocupados com isso, né? E vamos aguardar agora até o final do mês para a gente ter um panorama mais completo a respeito disso. Ô secretário, o senhor falou do IPTU e a questão do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, pago aí pela movimentação do comércio, da prestação de serviços. Como é que está essa questão? Houve queda também? Houve uma queda de 1 milhão e 200 mil reais em 3 meses. Eu acho que isso daí é um número até razoável, né? Não poderia ter ocorrido, mas é um número razoável. O mês de março, ele tem o reflexo do que foi prestado de serviço durante o mês de fevereiro. Agora, no mês de abril, é que nós vamos realmente sentir o impacto, né, da paralisação de serviços e tudo aquilo que seja o recolhimento de ISS. A partir do dia 20 de abril, nós já vamos ter um panorama um pouco mais completo. Mas eu acredito que a queda será grande, porque o setor de serviços não atuou nesse período, não é? Então, isso será muito difícil para nós. Legal. Secretário, a questão como a economia como um todo, como é que o senhor acha que a economia riopretense vai reagir, mesmo com, enfim, algumas atividades agora sendo liberadas, como é que isso vai refletir na economia? A gente sabe que Rio Preto é polo de região, comércio forte, serviço forte,
área médica forte, de que maneira pelo menos esse mês de quarentena, de comércio totalmente fechado, vai refletir na nossa economia e também, claro, isso desemboca na questão do emprego. Então, é uma coisa interessante, a gente teria que analisar uma coisa. Eu tenho visto e ouvido pessoas censurarem o prefeito Edinho, dizendo que ele não está tendo coragem, né? A questão não é essa. Rio Preto faz parte de uma confederação de cidades que formam o estado de São Paulo. Estamos sujeitos a um decreto estadual, né? Esse decreto estadual, ele impõe normas e Rio Preto tem que cumprir essas normas. Então, não que o prefeito não queira, a preocupação que ele tem é uma preocupação real com o nível de emprego na cidade, com a questão das famílias que não têm acesso à renda, aquelas pessoas que trabalham com institutos de beleza, de estética, barbeiros, pequenas oficinas. Esse pessoal é um pessoal que está realmente sofrendo muito com isso. Agora, a culpa desse problema não é do prefeito, não é da cidade, não é nossa e não é de ninguém. Isso é uma questão da própria natureza. A natureza, de vez em quando, ela cria determinados mecanismos para poder, eu acho que talvez controlar um pouco o crescimento desmedido da população. Essa é uma teoria malthusiana, né, que se estuda há bastante tempo já, né? O mundo já foi assolado por pestes ao longo de toda a história. E estamos sendo assolados agora. Nos pegou desprevenidos. Ninguém esperava que acontecesse isso de uma forma tão rápida, né? Essa crise, ela vai ser pior em termos de crise global do que foi a grande crise de 1929 com o craque da Bolsa de Nova York, né, que todos nós conhecemos bem a história. Isso levou o mundo a uma situação econômica extremamente ruim e difícil de ser atendida, né? Naquela época, teve um economista inglês, o John Maynard Keynes, que ele incentivou os governos a liberarem recursos para que a população tivesse acesso à renda. Essa é uma parte da teoria de Keynes. É o que está sendo feito hoje. Só que no Brasil existe uma burocracia muito grande. Até hoje a gente ouve falar que tem dinheiro para empresas, que tem isso, tem aquilo, mas de fato, realmente, eu não tenho visto uma mudança muito grande. Eu acho que o Estado, né, a União, deveria liberar mais recursos, emitir moeda. É isso que nós vamos ter que fazer. O governo vai ter que emitir títulos para que o Banco Central compre esses títulos, certo? E ela injete dinheiro na economia. Não é hora de pensarmos em aumento de taxa inflacionária. Nós temos que pensar na manutenção da economia e do emprego no sentido geral. Isso é o que nós temos que fazer. A economia tem que girar. Esse ano nós vamos ter uma queda, aproximadamente, você pode calcular aí de 5 a 6%, 5 a 6% no produto interno bruto. Uma retração, né? Teremos uma retração na economia. O ano que vem, certo? A hora que isso passar, né, que esse momento tão ruim em determinado ponto e bom em outro, a economia vai crescer muito fortemente o ano que vem, muito fortemente, certo? Ô secretário, o senhor chegou a comentar aí as ações do governo federal, era até o que eu ia perguntar para o senhor. O senhor já respondeu em partes, mas quero que o senhor fale mais. Elas têm sido suficientes, esse apoio do BNDES a empresas, esse Bolsa Coronavírus de R$600, a Câmara aprovou uma compensação de ISS e ICMS a estados e municípios. Isso é suficiente ou precisaria muito mais? Lembrando que os Estados Unidos está injetando, se eu não me engano, alguns trilhões de dólares na economia, né? Então, os Estados Unidos têm a moeda mundial, né? Que é o dólar. Nós não temos. São José do Rio Preto não emite moeda. Nós dependemos da economia girar para que nós arrecademos os tributos e possamos cumprir com as nossas obrigações, né? Nós temos a nossa obrigação, o contribuinte tem a obrigação dele, né? Então, isso tem que ser feito através de uma união, que eu não estou vendo. Eu tenho participado de vários grupos, né, onde as pessoas se manifestam de uma forma como se esse vírus fosse realmente uma coisa banal, e não é banal.
não é banal. Ontem nós tivemos mais de 200 mortes no Brasil, ontem, em um dia só. Na Itália, hoje, eu acompanho todos os dias porque eu tenho ligações extremas com a Itália. Na Itália morreram mais de 300 pessoas no dia de ontem, em 24 horas. Então, isso não é uma coisa simples. Me falam que o isolamento vertical deveria ser praticado, não é? Isso foi feito em vários países e não deu certo. E sugeriram que a gente fizesse um plano para isolar aqueles que estão no grupo de risco. Como é que você isola 20% de uma população de 460 mil pessoas, certo? Como é que nós faríamos? Criaríamos um gueto para colocar essas pessoas num local onde elas não tivessem o contato com outras pessoas? Isso é impraticável. Então, o que está sendo feito pelo setor de saúde, eu sigo à risca. Eu não tenho medo do vírus, eu respeito o vírus. Quando a gente respeita uma situação caótica como essa, nós temos uma possibilidade maior de sobrevivermos. A nossa questão é de sobrevivência. Agora, com relação à sua pergunta, eu digo que não está suficiente, certo? Não é suficiente. Nós temos que diminuir a burocracia num momento como esse. Nós temos que pensar que as pessoas precisam de dinheiro ontem, não é amanhã nem daqui 15 dias. Nós temos que resolver a questão da população no sentido geral e das empresas, principalmente, de uma forma muito mais rápida do que está sendo praticada. A burocracia é muito grande. Eu tenho consultado os bancos para ajudar empresas, certo? Que me perguntam. Muitas das coisas não tem ainda a formatação. Como é que vai ser feito isso? Qual é a taxa de juros que vai ser cobrada? O BNDES, nós sabemos que é um banco extremamente importante, mas é muito burocrático. Tudo que você pede ao BNDES demora muito para vir a resposta. Nós temos que ter respostas ágeis. Num momento de dificuldade, a união é a coisa mais importante que tem. Nós não estamos aqui para discutir política municipal, estadual, federal. Isso, para mim, é irrelevante. O que é relevante é a situação da população. É a situação da saúde pública que tem que estar em primeiro plano como prioridade. E o mundo não estava preparado para isso. Estávamos vivendo num período extremamente complicado de relacionamento comercial entre as duas maiores economias do mundo, China e Estados Unidos. Uma briga terrível, até hoje isso continua. Então, nós vamos sair desse problema, certo, com uma outra maneira de pensar. Vamos mudar o consumo das famílias, das pessoas. As pessoas vão dar importância, pelo menos eu espero que seja assim, né? Importância a coisas que realmente tenham valor, tenham importância, deixar de sermos egoístas, né? Na nossa vida. É isso que eu acho. Tá certo, gente. Aí o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. Secretário, só para a gente terminar, eu estou recebendo umas mensagens aqui. O senhor sabe que nossa audiência tem bastante servidor aí que claro, acompanha a gente. O pessoal está preocupado com base ontem ou antes de ontem, o governador João Dória editou um decreto suspendendo férias, venda de férias, suspendendo a antecipação de 13º e numa entrevista ele cogitou inclusive cortar salário. Quero saber se Rio Preto a gente corre esse risco. Não, por enquanto não, certo? Por enquanto não. O que eu sugeri, e através de uma própria solicitação da Secretaria da Administração, é que quem não estiver trabalhando hoje em home office, como é o meu caso, o caso de vários setores da Secretaria da Fazenda, que tirassem férias, se tivessem férias vencidas, porque seria um absurdo, não é? A economia retomar daqui 2, 3, 4 meses, as pessoas hoje em casa, uma grande parte trabalhando de casa, muitos trabalhando em esquema de rodízio, e daqui 3, 4 meses, quando a economia retomar, certo? Que eu espero isso rapidamente, as pessoas virem pedir férias. Eu já disse que na Secretaria da Fazenda eu não vou autorizar férias de ninguém quando a economia retomar. De ninguém. Então, tirem as férias agora.
É isso que eu mencionei. Agora, com relação a corte de salários, não está na pauta essa discussão. O prefeito, ele quer que a gente tenha atitudes conscientes, certo? Muito bem estudadas, e é isso que nós fazemos. Nós não queremos sacrificar absolutamente ninguém, nem a população, nem o servidor público, certo? Nem as indústrias. Estamos presos a um decreto estadual. Agora, Rio Preto é São José do Rio Preto. Nós aqui é que determinamos aquilo que vai ser feito. Agora, tudo depende também daquilo que nós arrecadarmos, certo? Eu não estou dizendo que nós vamos cortar salários, não é isso, não está em pauta. Agora, para que a gente consiga atender as demandas, certo, sociais, né, da assistência social, da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação e da Secretaria da Agricultura, nós precisamos atender essas demandas que são prementes, urgentes e extremamente importantes. Então, isso é o que está em primeiro plano, certo? Ok. Tá certo, gente. Tá aí o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. Eu agradeço demais o secretário, desejo boa sorte aí, ele que controla o cofre da prefeitura. Lembrando a importância de você pagar os seus impostos em dia, a gente sabe que é difícil, mas é importante colaborar nesse momento, porque o município tem muito serviço a prestar. Bom, no Posso falar uma coisinha? Pode falar, secretário. Bom, muita gente me perguntou com relação à postergação do vencimento de IPTU, de ISS, de tudo mais. Nós não temos essa possibilidade, porque se eu postergar um vencimento que seja, ninguém vai pagar. Eu conto com a boa fé, certo, das pessoas. Aqueles que tiverem condições de quitar os seus impostos em dia, quitem, porque eles também um dia podem precisar do atendimento público da saúde, de um respirador, e é com dinheiro que eu faço as coisas. Eu digo sempre que nós fazemos. Eu digo sempre, a única coisa que a gente faz sem dinheiro é dívida, e a prefeitura não pode se endividar, certo, de uma forma que a gente não tenha controle. Paguem os seus tributos em dia, por favor. Esse é um pedido que eu faço. Tem condições? Pague, por favor. Tá certo, tá aí o apelo do secretário, então, ressaltando a importância de se pagar em dia os impostos. Eu agradeço demais o secretário Ângelo Bevilacqua, e no pique eu vou conversar agora com o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, que vai repercutir aqui com a gente essa decisão do prefeito Edinho Araújo de flexibilizar a abertura do comércio. Boa tarde, presidente Paulera. Boa tarde, Alexandre, as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bom, em primeiro lugar, parabenizar a TV Câmara, viu? Mando um abraço para todos os funcionários aí da Câmara, especialmente da TV Câmara, pelo trabalho, por essa cobertura tão importante desse assunto que mexe com o Brasil como um todo, especialmente a nossa cidade. E essa cobertura é importante, essas informações chegando em primeira mão, e a única emissora de TV que está transmitindo ao vivo todas as informações diariamente, desde quando iniciou isso há 30 dias atrás, o que está acontecendo em nossa cidade. Bom, com respeito ao decreto do prefeito, recebi uma ligação em primeira mão do prefeito Edinho Araújo. Eu quero aqui agradecer a deferência que o prefeito Edinho Araújo tem com a Câmara Municipal, o respeito que ele tem pelo Legislativo. Ele me ligou passando as informações que iria dar uma entrevista, né? Iria passar todas essas informações desse novo decreto que vai ser publicado amanhã. Então, isso mostra o respeito, a sinergia, a sintonia entre o Legislativo e o Executivo. Há 15 dias atrás, enquanto presidente da Casa, nós convocamos uma reunião com o prefeito Edinho, com o secretário Aldemir e demais secretários do governo, para justamente debatermos essa situação em Rio Preto. Fomos recebidos, um debate totalmente muito democrático, sincero, leal. Compareceram 14 vereadores nesse debate, foram mais de 3 horas de discussão. E, lógico, dentro disso foi feita uma ata e todos os vereadores presentes, sem exceção, fizeram reivindicações, colocaram as suas ideias, as suas angústias, as necessidades da população, da maneira que eles estão acompanhando essa situação na nossa cidade. Então, através daquela reunião, logicamente que nós pudemos também contribuir para o bem da nossa cidade. Esse assunto
eu volto a dizer, e como tem colocado nos últimos 30 dias, é uma questão, não é política, essa é uma questão técnica, é uma questão que o prefeito Edinho, com muita sensibilidade, tem trabalhado e trabalhou todos esses 30 dias, ouvindo as pessoas da Secretaria de Saúde, aqueles que realmente têm conhecimento da pandemia, né, da questão do coronavírus. Quer dizer, é uma situação que não pode ser uma coisa feita através só de política, tem que ser muito técnica. E isso o prefeito fez com muita responsabilidade. Agora ele vem, faz um decreto que amplia, né, que libera algumas questões, algum comércio, algumas situações que as pessoas estavam sofrendo demais. Nós temos todo esse entendimento, nós sabemos que a nossa cidade, essencialmente, ela é uma cidade de prestação de serviço, é uma cidade que vive do comércio, um comércio regional que atende mais de 1,5 milhão de pessoas nessa região toda. Então é muito importante. Então nós não podemos aí, como diz assim, matar o nosso comércio. Mas nós temos que ter responsabilidade. Isso o prefeito teve de sobra. Por que ele fez um decreto dando aí algumas aberturas com muita responsabilidade, né, que as pessoas não isso, o decreto não libera que todo mundo vai para a rua, sai que nem louco consumindo, enchendo o comércio. Isso não vai acontecer. As pessoas têm que ter a consciência que nós estamos vivendo um momento ainda grave, é um momento de ficar em casa ainda, e só se ir para a rua aqueles que realmente necessitam fazer algum serviço, se precisar ir num comércio, tem que ir sim a essa necessidade. As pessoas têm necessidade de ir no banco, no comércio, consumir, tudo isso é importante, as pessoas necessitam desse serviço, né? Então o prefeito foi muito sensível. Então a gente espera que com essa liberação, nos últimos dias a gente tem visto aí grandes movimentos, né? Criticando o fechamento do comércio, mas eu quero dizer aqui, em nome da Câmara Municipal, o homem público, ele tem hora que ele tem que tomar posições firmes. O Edinho foi muito competente na condução dessa questão dessa pandemia. Presidente... Muita responsabilidade, né? Ele não, de maneira nenhuma ele queria prejudicar o comércio, ele queria que as pessoas fiquem em casa. Ele pensou, no primeiro momento, na vida, que é o mais importante de tudo. A vida é o que mais interessa nesse momento. Mas ele sentiu agora essa necessidade, através dos números que foram apresentados. O que o prefeito Edinho fez com esse decreto foi seguir a orientação do Dr. Aldemes, da sua equipe, de que os números de Rio Preto o credenciam a fazer uma abertura gradual, com muita responsabilidade. A gente espera que essa abertura não traga nenhum problema, não traga mais mortes, não traga aumento de pessoas contaminadas, que isso fique nesse patamar que é aceitável perante o que já está acontecendo no Brasil como um todo e no mundo pior ainda. Legal. Então a gente está nessa expectativa, Alexandre. Presidente, eu vou citar aqui os itens, os setores que foram liberados. O senhor me fala se está de bom tamanho, se ficou alguma coisa que o senhor acha que poderia ter entrado. Óticas, bancas, né, de jornal, revista, escritórios em geral, material de construção, lavanderia, barbearia e cabeleireiro, comércio de alimentos, restaurantes sem consumo do local, sem aglomeração, hotéis, estacionamentos, lojas de produto agropecuário, consultório odontológico, assistência técnica de produtos eletrônicos e autopeças e peça de motos. Faltou alguma coisa? Olha, é difícil, Alexandre, a gente falar e faltou, porque o número de prestação de serviço, de comércio é muito grande. Eu acho que ele conseguiu abranger aí uma quantidade grande, entendeu? Eu acho que ficou de bom tamanho, eu acho que é o que poderia ser feito nesse momento. Essa é uma situação que ela tem que ser analisada minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Essa é uma situação que agora o prefeito com a sua equipe vai analisando como é que o decorrer dessa abertura, o que vai acontecer. A gente espera que não aconteça nada, que a gente tudo possa caminhar com muita tranquilidade. E aí, nesse sentido, Alexandre, eu acho que ficou de bom tamanho. Eu acho que todas as categorias, acho que foram contempladas por essa relação que você passou. Eu recebi um decreto pelo Zap, o prefeito me passou em primeira mão o decreto antes da sua entrevista, a quem eu agradeço essa deferência aí. Tá certo, gente. Esse é o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera. Vereador, muito obrigado. E se o senhor quiser falar alguma coisa aí, uma consideração...
Não, eu agradeço, Alexandre, a oportunidade de estar participando. Parabéns mais uma vez ao trabalho de vocês, mas independente desse decreto que é importante, é hora de ter responsabilidade e aqueles que precisarem e não precisarem, fiquem em casa e vamos passar esse momento crítico desse país, que as coisas precisam continuar andando, o comércio, mas principalmente a vida acima de tudo. Um abraço a todos. Obrigado ao presidente Paulo Paulera. Bom, gente, então, só ressaltando aí, o prefeito anunciou há pouco a liberação de alguns setores, eu acabei de citar. Se você quiser mais detalhes, entra lá no Facebook da Câmara Municipal, tem todas as informações lá. Bom, e nesse momento aí de quarentena, pandemia, empresas e empresários têm apelado às videoconferências, como a que a gente acabou de fazer aqui com o secretário Ângelo Bevilacqua, para reunir sua equipe, seus colaboradores, enfim, e tratar dos assuntos do dia a dia tão necessários. Sobre isso a gente vai falar agora com o Vladimir D'Andrade, ele que é da startup Green de Rio Preto e que inclusive está promovendo um encontro mensal online com a participação do jornalista Ivan Moré, que é ex-apresentador aí do Globo Esporte, e vai falar com a gente sobre os adventos das novas tecnologias como o podcast. O Vlad acho que está aqui no Skype. Ô Vlad, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo jóia, obrigado por atender a gente aí. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho dessa, como a sua startup aí, como o pessoal tem se reunido online e esse advento das tecnologias aí, como isso tem colaborado nesse momento que as pessoas têm que ficar em casa. Bom, eu acho que se a gente tem que tirar o lado bom de uma crise como essa, é que ela acelera muitas mudanças, e muitas mudanças que acredito que seriam inevitáveis. Uma dessas é esse pé no ambiente online que muitas empresas não estavam até então e agora estão sendo obrigadas a ir. Nós somos um exemplo. A gente faz eventos todos os meses no Parque Tecnológico, a gente reúne pessoas, em torno de 150, 200 pessoas lá no Parque Tecnológico, para discutir o futuro, para discutir tecnologias lá no futuro, comportamentos das pessoas que vão mudar lá no futuro e como que eu posso usar isso para me manter competitivo no mercado. Bom, agora a gente está vivendo o futuro. A tecnologia está sendo embarcada cada vez mais nas empresas, acelerado isso, e você vê a telemedicina como um grande exemplo, que já está liberada, antes já não tinha essa perspectiva a tão curto prazo, e a gente está vendo pessoas mudando comportamentos. Muito disso vai ficar. É claro que ainda não dá para saber exatamente o que vai ocorrer depois da pandemia, mas muito disso vai ficar. Então, nós também entramos nessa leva, acompanhando. Nós somos um ambiente inovador, nós não poderíamos ficar parados. Então, a gente decidiu por realizar o evento e aí a gente adequou a situação do momento, ou seja, fazer esse evento totalmente online, e isso estamos usando bastante infraestrutura, ferramentas, com a ajuda de startups daqui de Rio Preto, para que esse evento ocorra, e ainda estamos fazendo ele de forma gratuita, justamente para ajudar aquele empresário, aquele inovador, aquele especialista que agora está procurando soluções para os diversos problemas que ele está lidando e olhando lá na frente o que ele pode ter de uma estratégia inteligente e efetiva para o seu negócio. Legal. Ô Vlad, deixa eu até te perguntar uma curiosidade aqui, enquanto jornalista também, eu sei que você também é jornalista. O Congresso, a Câmara, o pessoal todo fazendo também as sessões remotas. Eles têm usado um aplicativo, um software chamado Zoom. Você vai fazer esse teu evento aí com o Ivan Moré e os teus parceiros, enfim, aberto a todo mundo. Qual é a ferramenta que vocês têm utilizado? Certo. O Zoom, ele está sofrendo muitas críticas em relação à segurança e privacidade de dados dos seus usuários. Eu mesmo, todo dia no meu perfil
do Instagram, eu coloco notícias de tecnologia, inovação e negócio. Eu faço uma curadoria das principais notícias para informar aquelas pessoas que me seguem. E eu tenho falado muito do Zoom, porque ele está sendo demandado no mundo inteiro e está apresentando muitas essas falhas que estão sendo bastante questionadas. Por conta disso, mas também por conta da proximidade que temos com as startups aqui da região, nós escolhemos a Reunião Fácil para fazer esse evento. Então, a Reunião Fácil, que é uma startup daqui, nasceu no final do ano passado, agora está de parceiro com a gente, justamente para fazer um evento que vai ser, na verdade, o primeiro evento online deles. Então, nós estamos nos ajudando mutuamente para que esse evento aconteça e de uma maneira que tenho certeza que vai ser um sucesso. Legal. Para a gente finalizar, bom, eu não conheci o Reunião Fácil, mas deve ter nas lojas aí de app e não sei se tem disponível também para desktop. Ele é gratuito e quem quiser participar, como deve fazer, quando vai ser, que horas vai ser e o Ivan Moré vai falar sobre o quê? Certo. O evento vai ser amanhã, quinta-feira, começa às 19 horas, só que as inscrições elas se encerram às 5 da tarde, tá? Às 17 horas. Para fazer essa inscrição, você vai ter que entrar no endereço que é o bit.ly/grind_abril_online. Ou então você digita no Google Startup Grind Rio Preto que você vai cair no nosso site e lá tem o caminho para você fazer a inscrição. Ele é gratuito, tá? Só vai conseguir participar do talk show quem fizer essa inscrição, porque pela inscrição vai receber uma senha, que é o número do ingresso, para na hora conseguir acessar a plataforma, ok? O Ivan Moré, a gente chamou ele porque... hoje em dia nós temos uma mídia que está bombando, vamos falar a linguagem coloquial mesmo, que é o podcast. Muito se fala na nova era de ouro do rádio hoje, que é uma forma de se comunicar com as pessoas, com os seus seguidores, com os seus clientes, com os seus admiradores, criar uma autoridade e trabalhar com isso uma estratégia de marketing. O Ivan Moré fez uma transição de uma carreira de sucesso da televisão para se dedicar totalmente a podcasts. Então, ele vai falar para a gente com muita propriedade como que foi essa transição, como que ele conheceu essa mídia, como ele passou a dominar essa mídia, como que ele conseguiu se adaptar para ser o apresentador de um podcast de grande sucesso, que é o Desobediência Produtiva. Então, ele vai passar muito da experiência dele e, claro, como nós estamos num momento de extrema disrupção no mundo inteiro, nós vamos falar, sim, dos efeitos da pandemia do Covid-19 sobre os negócios, sobre a economia, sobre a organização da sociedade, sobre o comportamento dos consumidores. Então, é muito interessante ter a visão dele de um especialista em mídia, um especialista que viveu uma carreira longa e de grande sucesso na maior rede de mídia do país e como que ele fez essa transição e como ele está vendo tudo isso acontecer, né? Quais os impactos que ele vê e quais as oportunidades que ele enxerga que a pandemia vai trazer aí na mesa para os empresários e inovadores aproveitarem. Tá certo, gente. Quero agradecer o Vladimir D'Andrade, ele que é empreendedor, da startup Grind Rio Preto. E se você quiser participar aí desse evento online gratuito, procura lá Grind Rio Preto no Google, entra lá, pega as informações, faz a inscrição, baixa o Reunião Fácil e tá tudo certo. Obrigado, viu, Vlad? Eu que agradeço. É muito prazer estar aqui contribuindo com a TV Câmara. Valeu, muito obrigado, Vladimir D'Andrade. Então entra lá, procura, vou repetir de novo, tá difícil por aí, é Grind Rio Preto, entra lá no Google, você vai cair na página, vê todas as informações, data, horário, barará, e você já sabe o que fazer. Bom, eu vou passar aqui, o pessoal está me perguntando aqui no WhatsApp o que foi liberado agora pelo Edinho, acho que o pessoal pegou por cima. Então,
o prefeito Edinho Araújo anunciou há pouco a abertura do comércio, flexibilização da abertura do comércio. Então, eu vou ler aqui, estou com o decreto aqui, que eu também recebi agora. Eu vou ler aqui vou ler todos os setores que estão liberados. Então, óticas e lojas de produtos ortopédicos e similares, banca de revista e jornais, escritórios de advocacia, contabilidade e imobiliárias com acesso restrito de público, loja de materiais de construção, lavanderias, barbearias e cabeleireiros com limitações também, horários agendados e uso de máscaras especiais N95 pelos profissionais que vão, enfim, cortar seu cabelo, fazer sua barba, etc. Todos os comércios de alimentos, bares, lanchonetes e restaurantes com atendimento presencial, mas sem o consumo no local, porque até então nem ir no balcão pedir um pastel, por exemplo, você poderia ir. Tem o exemplo do Mercadão. O Mercadão estava aberto, limitado a 30 pessoas, mas as pastelarias não podiam vender o pastel nem para viagem. Então, pelo menos isso agora está liberado. Os hotéis também estão liberados, estacionamentos, lojas de produtos agropecuários, consultórios e serviços odontológicos, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e comércio de peças, acessórios para carros, motos e bicicletas. Esses são os setores, aí, as áreas, as atividades liberadas. Lembrando que, para ter esse funcionamento, é preciso seguir algumas regras de higiene e distanciamento social, que são as seguintes: garantir aos funcionários o uso de máscaras de tecido ou descartáveis, assegurar que os clientes só entrem no estabelecimento usando máscaras. Então, para frequentar o cliente também tem que usar máscara, respeitar a distância de 1,5 m entre as pessoas no interior do estabelecimento e disponibilizar álcool em gel para os clientes e funcionários. Está aí as regras. Bom, gente, vamos continuar aqui o programa, que em tempos de coronavírus e consequente quarentena, as pessoas começam a ficar estressadas dentro de casa, né? Esse confinamento involuntário aí que já vai para 1 mês. E sobre isso a gente vai conversar com o psicólogo Carlos Freire, que é também tradutor de produções estrangeiras para a Netflix. Então, a gente vai falar um pouquinho das duas coisas. Doutor Carlos, boa tarde. Está no Skype aí? Boa tarde, Alexandre. Estamos aqui no Skype. Tudo bem? Beleza. Ô, doutor, fala pra gente como é que as pessoas, depois de 30 dias confinadas, elas ainda suportam e o que fazer para suportar? Rapaz, é complicado. A quarentena... Ela realmente gera toda essa ansiedade, né? Naquela primeira SARS que teve 800 mortes no mundo, e tem uma pesquisa asiática que mostrou que 42% dos sobreviventes depois dessa SARS tiveram algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno pós-traumático, né? Imagina essa que a gente está tendo agora, que é uma coisa muito mais séria, né? E essa quarentena, esse confinamento muda muita coisa, né, na vida da pessoa. De repente chega alguém falando: olha, tem um vírus, você vai ter que ficar em casa. Quem tinha um ritmo, né, nosso de cada dia, de vai trabalhar, volta, né, não está vendo a família aquele tempo todo, a gente está naquele automático, e daí de repente tem que ficar em casa, é uma coisa complicada. E aí junto vem todos aqueles medos, né? Quando que isso vai acabar? A gente não sabe, né? A gente não tem informação de quando vai acabar. Meu emprego, vou manter meu emprego? Meu negócio vai falir? Né? Meus avós, né? Meus pais, né? Que são mais velhos aí, de 60 anos, eles vão ficar bem? Então são uma série de questões que realmente trazem essa angústia, essa ansiedade, né? E algumas pessoas são mais resilientes que outras, algumas são mais resistentes a esse tipo de mudança, a essas saídas de zona de conforto do que outras, né? E tem vamos dizer, algum exercício mental que as pessoas podem fazer, uma meditação, leitura de livros? O que você recomendaria aos seus pacientes? Tudo que possa
fazer você conseguir conviver bem nessa situação de quase confinamento, porque no Brasil é muito diferente, né? Tem pessoas que moram em casas maiores, pessoas que moram em recintos menores, apartamentos menores, né? Favelas, né? Quantas pessoas tem dentro de um barraco de uma favela, né? Então muda muito de pessoa para pessoa, de dinâmica familiar para dinâmica familiar. Então não é uma coisa tão simples assim que a gente tem uma receita de bolo para todo mundo, né? Mas a gente tem que sempre tentar aquele equilíbrio, que apesar de parecer um chavão, é o necessário, né? Então, por exemplo, você mesmo falou livro, mas a pessoa não tinha contato antes, está no momento de poder fazer uma leitura, né? Tentar ficar longe o máximo possível de redes sociais, que são zonas de desinformação, né? Elas geram pânico por causa da desinformação, né? Não é uma informação só. Você tem especialistas, você consegue nas redes sociais, você tem também os malucos que falam um monte de coisa, teorias da conspiração. As pessoas não sabem como entender essa situação, né? Então ficar longe disso, não ficar ligado em notícias ali, coronavírus, Covid, 24 horas por dia, né? Ver as notícias, é claro, porque a gente está falando de ansiedade, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? A ansiedade, quando ela sai do equilíbrio, como eu falei do equilíbrio de novo, aí ela fica ruim. Mas se ela está equilibrada, ela é importante para a nossa própria sobrevivência, né? O medo, por exemplo. A gente não tem medo, a gente sai na rua sem máscara, sai beijando todo mundo, abraçando todo mundo, né? E a gente precisa ter um pouquinho de medo, senão não adianta nada, né? A gente acaba morrendo, né? Então, essas coisas que são importantes. Outras pessoas indicam, sim, como você disse, meditação, né? Filmes, hoje em dia a gente tem os streamings, tem games, né? Que as pessoas podem acessar, podem jogar, né? E dentro de casa aquela convivência, né? A gente viu que no Brasil, qual que é um dos programas de TV que mais fazem sucesso? É um programa de convivência, né? É um programa de convivência. Você vê que você coloca as pessoas lá 3 meses e não tem como, sai atrito, embora eles fomentem o atrito, né? Para criar aquela caricatura. Você coloca uma certa quantidade de pessoas juntas num lugar, sai uma briga, sai alguma coisa, por causa de uma picuinha, né? Então ter isso na cabeça, que em qualquer momento evitar a picuinha na família ali, né? Toda aquela divisão, tem que tentar reajustar toda a questão de espaço ali para cada um ter o seu, mesmo que seja pequeno, né? Todas essas coisas aí são importantes. Legal, gente. Estou conversando com o psicólogo Carlos Freires. Vamos falar um pouquinho da outra atividade dele, que ele falou aí do streaming. Ele é tradutor também da Netflix de produções estrangeiras para o Brasil. Ele é tradutor, não dublador, né? Vamos até pedir para ele explicar a diferença do tradutor para o dublador. E ele que traduziu agora o último blockbuster aí da Netflix, que é o Freud. Queria que você falasse como que o fato de ser psicólogo te ajudou na tradução dessa obra aí e explica um pouquinho para a gente a diferença de tradução para dublagem. Legal, Alexandre. Eu sou um tradutor para dublagem, né? Especificamente para dublagem, como tem o tradutor para legenda, como tem o tradutor literário de livros, né? E vários outros aí, né? A minha especialidade é para dublagem. Faço a versão brasileira, né? Como dizem, né? Existe um processo na dublagem. O primeiro delas é a tradução da obra. Chega pra gente, né? Nós pegamos o original, seja em inglês ou qualquer outra língua. No caso do Freud foi o alemão, né? E nós fazemos aquela tradução, aquela adaptação para o português brasileiro, né? E aí nós mandamos para os estúdios e lá sim os dubladores fazem a gravação em cima do texto que nós tradutores fizemos. Né? Os dubladores são atores, né? Para você ser um dublador, você precisa ser primeiro ator, né? E aí especializado na dublagem, né? Freud foi uma série muito legal da Netflix, né? Que foi recente, que eu fiz a tradução e foi incrivelmente dublada no Rio de Janeiro, no estúdio do Rio de Janeiro, chama MGE Studios, por grandes dubladores, Márcio Simões, por exemplo, que é o mesmo dublador do Coringa, né?
E foi uma série muito legal, e claro que a psicologia ajuda para facilitar, principalmente em tempo de pesquisa, né? Porque algumas coisas ali, como psicólogo, eu já tinha noção de termos, expressões, né? Do que queria dizer, onde o autor queria chegar, então isso facilita, principalmente no termo, a adequação dos termos técnicos ali da psicanálise, no caso, para o português, né? Então isso facilita muito. Tá certo, gente. Tá aí o doutor psicólogo e também tradutor Carlos Freires. Qual outro, só de curiosidade, qual outra produção da Netflix que você já traduziu? Olha, Alexandre, eu tô com mais de 50 produções traduzidas já na Netflix, cara. Tem bastante coisa lá, viu? Mas eu sou mais conhecido pela tradução do desenho adulto Rick and Morty, né, pela adaptação para o português brasileiro de Rick and Morty. Isso aqui é uma tradução, é uma adaptação, uma dublagem que ficou bem conhecida no Brasil e é um desenho que hoje em dia está bem na moda, né? O pessoal acompanha muito. Essa é uma das minhas principais, mas eu traduzo também When Calls the Heart, que é aquele Quando Chama o Coração, eu traduzo Greenleaf, né? Uma série, um monte de séries e filmes, né? Recentemente entrou um filme muito interessante também, chama Notas de Rebeldia. Então são séries e longa-metragens, né? Longas-metragens. Então, tem bastante coisa lá, acho que tem quase 250 horas de vídeo traduzidos na Netflix. Mas o mais conhecido é o Rick and Morty. Legal, e agora o Freud, né? Legal, a quarentena não está te afetando então, porque você já não deve sair de casa então. Olha, como eu estava falando antes lá na coisa da psicologia, você sabe que é engraçado isso, porque eu já não saio de casa, meu trabalho é em casa, eu trabalho de casa, né? Mas apesar de tudo, acompanhando toda essa questão da angústia, dos medos, né, de não saber o que vai acontecer, a gente acaba, a mesma gente que está acostumada a ficar em casa acaba entrando também. Se a gente não dá conta, a hora que você vê a ansiedade ela dá uma descalibrada ali. A gente também, quem trabalha em casa e já tem esse hábito, precisa ficar de olho, porque a ansiedade também tá batendo na porta também, viu? Tá certo. E é só ser proibido o que quer, né? Não pode sair, aí você quer sair, né? Exatamente, desde que a gente começou a ser espécie assim, né? Tá certo, gente. Tá aí o Carlos Freires, psicólogo e tradutor da Netflix, o Carlos que mora em Campinas. Obrigado, viu, doutor Carlos? Obrigado a você, Alexandre. Grande prazer, viu? Abração. Grande abraço. Tá aí, então, gente, o psicólogo falando um pouquinho aí das angústias que a gente sente nesse período de quarentena, né? Vamos passar aqui aqueles telefones que a gente tem passado aí dos serviços que seguem funcionando. A gente tem o 0800 do SEMAI, tem os telefones, vamos pedir aí, ó, 0800 do SEMAI, 24 horas, 0800 770 6666. Tem os conselhos tutelares aí, como disse o psicólogo, né? Basta ficar muito tempo junto que os conflitos são inevitáveis, né? Tem família que não se via e agora está sendo obrigada a ficar junto 24 horas por dia. Então tá aí os telefones do Conselho Tutelar, o Norte e o Sul. Também tem a Guarda Municipal com a Patrulha Maria da Penha. Qualquer conflito, liga lá para a Guarda. O pessoal da Guarda sempre prestativo. Lembrando de novo também o 0800 da Saúde, que é o 7722-123. Dúvidas sobre coronavírus, liga lá primeiro antes de ir para a unidade de saúde. E também os telefones aqui da Câmara Municipal, da TV Câmara. Tem o nosso WhatsApp, é o 991637905. E também o nosso telefone fixo, 3214-7766. Ô, gente, olha só, a gente no começo falou com o secretário Ângelo sobre as medidas do governo federal, o Bolsa Auxílio aí de R$600, né? Uns falam Bolsa Corona, Corona Voucher, enfim, R$600 para trabalhadores de baixa renda. Apesar da burocracia longa, tal, o governo está aos poucos liberando esse dinheiro e nós temos a informação, o calendário aí, todos os detalhes com a repórter Jaqueline Casanova.
A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário para pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores de baixa renda. O saque vai seguir o mês de nascimento do beneficiário e começa no dia 27 de abril. Para quem nasceu em janeiro e fevereiro, no dia 28 para os nascidos em março e abril, 29 para os nascidos em maio e junho, 30 para os nascidos em julho e agosto, e em maio será a vez dos nascidos em setembro e outubro, no dia 4, de receberem o benefício. E no dia 5 de maio irão receber os nascidos em novembro e dezembro. O dinheiro poderá ser retirado sem a necessidade de cartão em casas lotéricas ou no caixa eletrônico. Mas para isso é necessário ter todos os dados regularizados. Esse grupo dos trabalhadores de baixa renda é um dos grupos que tem direito a esse benefício. Outros grupos, como mãe solteira, trabalhadores informais e microempreendedores, o pagamento já começou. E a Receita Federal alerta que os dados têm que estar tudo certinho, tanto na Receita Federal como na Caixa Econômica Federal. E um dos documentos que está tendo muito problema é o CPF. Então, a Receita Federal, junto com todo esse procedimento com a Caixa, informa que não é necessário ir até uma unidade para fazer a regularização. Isso se o CPF estiver suspenso e o contribuinte não esteve obrigado a entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física nos últimos 5 anos. Essa regularização do CPF para receber esse auxílio deve ser feita pela internet. Então, e não paga nada. Mas se o contribuinte for fazer a regularização no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou nos Correios, tem uma taxa de R$ 7,00. E essa regularização, depois de feito o pedido, demora mais ou menos umas 72 horas para estar completamente regularizado, tanto no sistema da Receita Federal como da Caixa Econômica Federal. O site da Receita é o receita.economia.gov.br. Em alguns casos, será necessário comparecer à unidade de atendimento da Receita Federal para concluir essa regularização do CPF, mas o contribuinte será avisado no momento da solicitação. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Ok, gente, e como disse aí o psicólogo Carlos Freire, nesse período de confinamento as pessoas têm buscado escapes aí, né? Filmes, livros, músicas, documentário, etc. Tem sido a salvação de muitos que estão presos em casa e não tem o que fazer, porque tem uns que ainda estão trabalhando, mas tem gente que é obrigada a ficar em casa, só ficar em casa. E como eu falei de documentário, a gente vai conversar agora com o jornalista José Carlos Pontes, ele que acabou de finalizar um filme sobre o drama vivido pelo riopretense Milton Terra Verde. A história do Terra Verde, para quem não conhece, ele morreu na Amazônia boliviana, se eu não me engano, depois de meses preso numa clareira após a queda do avião dele. E para falar um pouquinho desse documentário, a gente está aí com o Zé Carlos Pontes no Skype. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá aí, Zé? Estou aqui. Opa, legal. Obrigado por nos atender, viu? Fala pra gente desse documentário e, aliás, dá uma lembrada na história aí rapidamente, para quem não conhece, qual que é esse drama aí do Milton Terra Verde, esse documentário que você fez, que é baseado no livro Diário da Morte, né? Sim, boa tarde a todos. Alexandre, esse fato, essa tragédia, uma coisa que marcou a vida de muita gente. Eu, particularmente, eu me lembro que a minha avó tinha esse livro, né? Eu morava em Votuporanga, todo mundo falava desse fato, né? Eu com 10, 11 anos, mais ou menos, eu li isso, eu fiquei aterrorizado e tal. E foi um momento de grande repercussão. E assim, só para fazer um parênteses, o Milton Terra Verde, ele saiu de Rio Preto e foi para Fernandópolis, lá para a fazenda, e depois eles pegaram o avião, e aí depois eles estavam de avião, claro, depois eles foram para Fernandópolis, para Araçatuba, e aí eles foram para Corumbá. Eles são no dia 23, no dia 24 à noite, aconteceu aquela tragédia do acidente do ônibus com os
os estudantes, os 59 estudantes. Veja bem como a cidade ficou logo depois disso, né? Bom, mas o Milton ele foi para a Bolívia, né? Segundo a informação, inclusive eu conversei com o Walter Dias, que ele estava vivo na época, eu conversei com ele, que escreveu um livro, né? Ele estava indo para a Bolívia porque ele ficou sabendo que lá tinham motores baratos para comprar avião e ele queria montar um táxi aéreo em Brasília, porque Brasília tinha sido inaugurado recentemente. E eles pegaram o avião, um Cessna 140, né? Que é um aviãozinho leve, e o avião, em cima da clareira, em cima da floresta, foi um vento que tirou ele da rota. E eles não sabiam o que fazer, não conseguiam, na época não tinha GPS, era só bússola. E aí eles tinham 5 minutos de voo e eles tinham levado um galão de gasolina, mas eles precisavam descer para abastecer, para reabastecer, para encontrar socorro. E aí eles encontraram essa clareira e eles dizem, né, o Milton escreve no seu diário que tinha sido um milagre de Deus. E aí o Milton ficou ali, o Milton escreveu durante 70 dias, todos os dias ele escrevia. Porque ali no avião tinha algumas revistas, tinha um mapa, então ele ia escrevendo ali. O seu cunhado, que era grande amigo dele, o Augusto, depois de 7 dias ele não aguentou a sede, ele ficou desesperado, ele tomou 1 litro de gasolina e morreu. Então foi uma tragédia. Agora, Alexandre, se você lê o diário, você vê, é uma coisa emocionante demais. Ele vai narrando dia a dia, sabe, a falta de comida, é uma coisa terrível. É um drama terrível, né? Ontem a gente estava conversando, você me disse que acha que é o único diário que uma pessoa escreveu perdida desde o primeiro dia até morrer, né? Eu não conheço ninguém. Inclusive, eu estava conversando com alguns amigos de São Paulo, que são pilotos e tal, e, assim, numa situação assim, não existe. Porque, assim, porque o que é muito interessante nisso tudo é que o dia que ele desce, né, na clareira, a hora que ele desce na clareira, ele tinha esperança de, no outro dia de manhã, levantar voo, né? E por que ele escreveu logo no primeiro dia, né? Aterrissamos, é o milagre de Deus, tal, vamos descansar, está muito cansado, e amanhã nós vamos levantar voo. Então, quer dizer, parece uma coisa meio maluca isso, né? Eu li esse livro faz tempo, Zé, me parece que ele chegou a decolar, ele deixou o Augusto na clareira, ele chegou a decolar para ver se via alguma coisa, não viu nada, tinha só um pouco, ele voltou para a clareira, é isso mesmo ou eu estou enganado? Ele decolou 2 vezes, por sinal, né? Eles tentaram decolar, os dois juntos, não conseguiram. Aí o Milton falou assim, olha, eu vou tentar achar água, né? O problema deles era água. E aí ele decolou sozinho, conseguiu decolar. Ele voou aí uns 20 minutos e voltou, não conseguiu nada. E depois ele decolou novamente, aí acabou a gasolina, aí não tinha mais jeito. E eles ficaram lá, e aí a única esperança deles era socorro mesmo, chegar alguém em algum avião e avistá-lo e aí trazer socorro. Ô Zé, uma história que ronda em torno disso, não sei se é lenda ou não, porque eu não era aqui de Rio Preto, não estava aqui na época, mas que como ele morreu de sede, no túmulo dele ali no cemitério da Ercília era tradição, no finados ou em alguma data, as pessoas colocarem copos de água no túmulo dele, é isso mesmo? Isso foi famoso. Ali virou uma verdadeira romaria. E em finados as pessoas colocavam milhares de copos d'água, sabe? Isso eles faziam todos os anos. Essa prática só parou por causa da dengue, né? A prefeitura proibiu, o pessoal da saúde proibiu por causa do mosquito da Aedes aegypti. Mas tem foto, inclusive no livro dele tem uma foto, tem um monte de copos, centenas, sei lá, milhares de copos. Inclusive, o avião dele foi resgatado pelo Museu do Sonho, lá do Rolim, lá do comandante Rolim. Museu da TAM, né?
Isso, e eles colocaram ali o avião, que agora o museu está fechado, infelizmente está fechado. Mas eles colocaram o avião e deixaram o avião e fizeram um cenário de como eles encontraram o avião, cheio de mato, aquelas coisas e tal. E do lado do avião tem aquela foto dele famosa, de chapéu, e tem a história, né, contando um resumo, e tem a água caindo, né? Quer dizer, a água é uma coisa muito ligada a essa história do Milton. Sem dúvida. Porque o cunhado dele morreu de sede mesmo, né? Tomou gasolina. E ele morreu de inanição também. Ele, inclusive, no final, já nos últimos dias, ele diz, choveu, mas eu não consegui recolher muita água, eu não tenho forças para recolher água, né? Eu não tenho nem força para recolher o precioso líquido. Consegui apenas 1 litro de água e tal. Quer dizer, a água era uma coisa importantíssima, né? E, bom, por isso que ele viveu 70 dias, né? Por causa da água, né? Porque comida, acho que não tinha nada. No livro, acho que ele fala comer uma planta ali, alguma coisa, né? Ele comia. Teve uma época que eles andaram mordendo um abacaxizeiro, mas por causa do líquido. Mas ele conta que ele comeu, ele fala que pegou um cágado, mas na verdade o Walter me disse que o Walter desceu lá, o Walter estava nesse resgate, que era um jabuti. E ele conta que ele pegou esse jabuti, conseguiu quebrar o casco e comeu um pouco de carne, sem sal, lógico, sem nada, e disse que isso deu um pouco de força. Então parece que ele fez uma arapuca, ele disse que fez uma arapuca, mas ele não diz no livro se ele conseguiu pegar algum pássaro, né? Ele só fala desse jabuti. Então ele escreveu 70 dias, né? A gente não sabe se ele durou 71, 72, porque no último dia ele falou, olha, já não aguento mais, é o fim, minhas mãos estão ficando roxas. Então ele durou 70 dias lá. Legal. Antes da gente falar um pouquinho do que você trouxe de inédito nesse documentário, ontem a gente até conversando, a gente brincou que daria um excelente filme de ficção a estilo Náufrago, né? Aí você me falou, o Náufrago que eu até brinquei, falei, um belo ator para representar o Milton seria o Tom Hanks, que fez o Náufrago. Aí você falou, Náufrago estava no paraíso, perto do que esse cara passou. Com certeza. O Náufrago estava num hotel 5 estrelas, se você comparar com o Milton. O Tom Hanks, lá, o personagem, ele tinha algumas coisas que ele pegou, né? O avião caiu, era um avião de carga, tinha algumas coisas. Ele tinha água, né? Ele tinha coco, comia coco, quer dizer, ele não morreu de fome. O único problema dele era aquela dor de dente que ele teve, né? Agora, o Milton não. E outra coisa, o Milton falava, como é duro a solidão. Então, agora que nós estamos nessa quarentena, sabe, inclusive me mexeu muito, sabe, Alexandre, essa história. Eu até estava falando com a Marli, a irmã dele, né, e me mexeu demais mesmo. Porque, assim, a gente está aqui em casa, com água, comida, roupa, cama, né, eventualmente conversando com as pessoas, com internet, com televisão. Ele ficava o dia inteiro sozinho, sem saber o que ia acontecer. Ele dizia, ele relatava que o calor foi infernal. E aí tinha dia que à noite esfriava muito. Ele falava, não consegui dormir porque fez muito frio. Então, de dia fazia calor e à noite fazia frio. Às vezes fazia calor, sabe? Então, E ele ficava ali, esperando alguém chegar. Uma hora até ele disse que ele passou um avião, ele ouviu o barulho, ele levantou e caiu. A vista dele escureceu de tão fraco que ele estava. Então você vê, você passar 24 horas durante quase 70 dias sozinho, né? De 7 dias o cunhado estava com ele. Mas assim, ele ficar esse tempo todo sozinho. E aí o corpo ali debaixo da asa do avião, né? Exalando um mau cheiro, ele não conseguia sepultar, né? Porque eles não tinham nada, eles não tinham canivete. É terrível. Imagina, você falou calor e tal, imagina inseto, formiga, bicho, né? No meio da Amazônia ali. Sim. Ô Zé, vamos então falar do teu documentário. Eu quero só falar pro pessoal que está assistindo aí que na sequência, acabando esse programa, o Zé gentilmente cedeu o documentário que ele produziu
em parceria com me fugiu o nome agora, Zé, o que fez em parceria com você, o Heron, né? Heron Altivo, os dois produziram esse documentário. Na sequência, a gente vai exibir o documentário na íntegra. Já agradeço aos dois aí pela sessão do documentário. Vão passar em primeira mão aqui na TV Câmara. Queria que você falasse as novidades, o que você trouxe de material inédito aí. Parece que tem depoimento de familiares que nunca tinham, acho que, falado sobre o assunto, né? Na verdade, é o seguinte, foi muito assim, engraçado, né? Porque eu e o Heron, na verdade, nós tínhamos ido gravar um depoimento da Marli, que é a irmã caçula do Milton, né? Ela tinha 9 anos de idade na época. E a Marli tem uma história muito interessante, que quando ela era criança, ela viu o Saci Pererê. E a gente fez um documentário do Saci que, daqui a pouco, se você quiser, daqui uma semana, 2 aí, a gente pode até colocar. E aí ela contou a história, muito engraçada, muito legal. E aí depois a gente começou a falar do irmão dela, né? Aí, pô, vamos fazer, vamos, e aí nós definimos, né? E aí, assim, veio essa coronavírus, a gente não pode ir, mas aí ela foi muito legal com a gente e ela ela deu um depoimento, ela gravando no celular, inclusive o enquadramento, não é aquele enquadramento perfeito, né? Porque ela fez, ela lá, junto com o marido dela, o lastro com o celular, mas assim, o importante é o conteúdo, né? E assim, me parece que a Marli nunca deu depoimento sobre isso, assim, pelo menos para a imprensa e tal. E ela coloca algumas coisas que eu achei muito interessantes, sabe? Por exemplo, que a mãe dela tinha tido uma visão, ouviu uma voz e disse: os seus filhos irão para onde nunca mais voltarão, né? Não, o seu filho irá para onde não. E a irmã do Milton, a esposa do Augusto, a segunda Marli, pediu para ele, falou assim: Milton, não leve o meu marido. E eles acharam isso tudo uma voz, cara. E eles eram... O pai dele era piloto, os tios eram pilotos, quer dizer, ele estava acostumado. E segundo a Marli conta umas histórias dele, o Milton era uma pessoa muito simpática, ele era uma pessoa muito agradável, legal. E o Milton já tinha feito coisas... A Marli gostava de fazer essas coisas. Loucuras, né? Descer à noite, lá em frente à casa dele, lá na fazenda, para saber se ele conhecia direito o local. Quer dizer, ele tinha muita experiência. Mas ele não contava com a história... com essa infelicidade, né? Tá certo, José Carlos Pontes, obrigado, viu, pela sua participação. Acho que só para constar aqui, que a gente não falou, oficialmente o Terra Verde estava indo para a Bolívia buscar peças de avião, não é isso, Zé? Oficialmente o motor para colocar um táxi aéreo em Brasília. Tá certo. Então, só terminando, eu já agradeço o Zé, me despeço dele, muito obrigado, agradeço também pela sessão do documentário que ele acabou de produzir. Na sequência desse programa, você assiste o documentário Milton Terra Verde, produzido pelo jornalista José Carlos Pontes e o Heron Altivo. E assim, gente, a gente encerra o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias, do controle mestre André Santos, GC e produção de Renata Arantes e Vivian Lima e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que neste momento, apesar da flexibilização do comércio, o importante ainda é seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para emergência e serviços essenciais, como comprar comida ou medicamentos. O objetivo é evitar o alastramento
desse vírus e tem funcionado. A gente vê os números de casos suspeitos e investigação caindo, então está funcionando. Outra orientação importante que a gente sempre fala é só procurar unidades de saúde, inclusive de urgência e emergência, como as UPAs, em caso de 2 ou mais sintomas de gripe, como coriza, tosse seca, febre alta e principalmente falta de ar. Lembrando sempre de lavar bem as mãos com água e sabão e desinfetar com álcool em gel. E como a gente falou aí da tragédia do Milton Verde e o Zé citou a morte dos estudantes, tem a música emblemática aí do Tião Carreiro e Pardinho, Rio Preto de luto, porque em pouco mais de um ano aí Rio Preto perdeu muita gente importante, Badi Bacite, Cavalcante Coutinho, o Milton Terra Verde, os 59 estudantes do Turvo, enfim, foi um ano, o Alberto Andaló, foi um ano trágico aí, então a gente termina com esse clássico do Tião Carreiro e Pardinho, Rio Preto de luto. A gente volta amanhã, logo após a live da Prefeitura. Amanhã a live da Prefeitura volta ao horário normal, às 10h30 da manhã. Um grande abraço e até lá. Da vizinha Mirassol, na selva de Mato Grosso, caiu na água num destroço, a morte não teve dó. Num desastre na Bolívia, Mirto Verde e seu cunhado, a bordo de um avião, fizeram um pouso forçado. Lá viveu 70 dias do mundo desamparado. Triste fim teve os 2 homens, morreram de sede e fome.